Olá, jovens! Olha eu aqui de novo, professora Daisy, para mais uma aula de revisão de física, como eu tinha falado para vocês na aula passada. Bom, pessoal, o que nós estávamos conversando na aula passada? Eu falei para vocês que se eu tiver um condutor percorrido por corrente elétrica, em torno desse condutor vai se gerar um campo magnético. Experimentalmente, né, lá com a limalha de ferro, dá para ver como é que vai ser o formato desse campo magnético. Nós sabemos que as linhas elas são imaginárias e também se eu considerar um ponto em relação a esse condutor, eu posso calcular o vetor indução magnética. E nós vimos vários tipos de condutores. Quem lembra? Vamos lá. O fio retilíneo, certo? Uma espira. Ok? Nós vimos também uma espira, que é uma volta somente. Nós vimos aí uma bobina chata, que é composto por várias espiras, ok? Ou seja, N espiras. E nesses dois casos, tanto na espira quanto na bobina chata, a gente considera o raio, né? Que é do centro até a borda lá da nossa espira. E no fio a gente considera a distância do ponto até o centro do fio. E nós também falamos do solenoide. Solenoide também são várias espiras, só que vamos dizer assim, é uma bobina comprida, né? Um solenoide vai ter um comprimento maior em relação ao raio. Então eu vou desprezar o raio na solenoide e vou pegar o seu comprimento. Vamos dar uma olhadinha então como é que nós vamos calcular cada campo nesses exemplos que eu coloquei. Então tá aqui na nossa revisão. Nós vimos aqui, ó, o campo magnético quando a corrente percorre um fio retilíneo e pela regra da mão direita envolvente, nós podemos ver o sentido dessas linhas de campo aí. Então tá aqui o nosso fio, é o primeiro exemplo. Aqui vai ser representado pela corrente, certo? E os nossos outros dedos vão se tornar ali, olha só, nossas linhas de campo, né, pessoal? Então tá ali mostrado. E para calcular aqui no fio esse campo, eu vou depender aqui, ó, da constante de permeabilidade da corrente e aqui também da distância que eu quero calcular esse campo magnético aí, ok? Então nós vimos aqui depende da distância e é inversamente proporcional a essa distância, ou seja, esse campo magnético, ele não é uniforme, ele diminui conforme a gente aumenta a distância do fio até o ponto em que eu quero calcular este campo, ok? Nós vimos também aqui, ó, na espira ou bobina, tá? Então aqui nesse caso, nós temos na bobina, a bobina é formada por N espiras, né, pessoal? Lembrando aqui que na espira a gente calcula por essa fórmula aqui, ok? Esse aqui vai ser na nossa espira. Na bobina, no caso aqui, na bobina eu tenho o acréscimo, que a bobina é formada por N espiras. Mas eu também vou depender da constante, eu também vou depender da corrente e eu também dependo do raio dessa espira aí. E nós podemos ver que é inversamente proporcional, ok? Então, quanto mais o ponto distante eu estou considerando do centro, menor vai ser o valor do meu campo, ou seja, ele não é uniforme, ok? Nós vimos também, vamos ver aqui, lá na solenoide, né, pessoal? Na solenoide, ok? Nós vamos ter aqui, ó, deixa eu voltar aqui rapidinho. Nós vamos pegar esta mesma formulazinha aqui, que é o da nossa bobina. O que vai mudar, pessoal, nesse caso aqui é o quê? Como o solenoide ele é comprido, eu não vou considerar o raio, eu vou considerar o quê? O comprimento da solenoide, ok? Então, como vocês podem observar aqui, tá? Então, esse campo também vai depender da constante, também vai depender da corrente, também vai depender do comprimento da solenoide aí, ok? E aqui é o número de espiras, fechou? Então ali, pessoal, vocês podem ver aqui o que acontece. Passou corrente, eu tenho campo. Professor, e se eu tenho aí mais de um condutor e eu quero calcular um único campo no ponto? A gente vai ter o resultante. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. E ali, pessoal, como vocês podem ver, vai ser o resultante, né? Então tá ali os dois fios percorridos por corrente no mesmo sentido. Um campo aqui vai estar saindo e o outro entrando, né? Nesse caso, sentidos
opostas subtraio, ok? E aqui, ó, só repetir a fórmula duas vezes, você pode simplificar esse termo aqui e para o campo magnético resultante no ponto P, você pode calcular através dessa formulazinha aí. Nós também podemos, olha só, quando eu tenho um condutor e uma espira. Então aqui, como eu tenho esse sentido da corrente no fio retilíneo, o campo vai estar saindo. E aqui na espira, como está no sentido horário, ele também vai estar saindo. Nesse caso, campos de mesmo sentido, a gente soma. Olha só, e aqui nesse caso, ou você pode fazer separado ou simplificar aqui e calcular dessa fórmula. Lembrando, isso aqui é para quando eu tenho dois condutores. Entendido, pessoal? Tranquilo? Olha só, fiquem comigo que daqui a pouco tem resolução de exercícios. Tchau, tchau. Hello, jovens! E agora, o que nós vamos fazer? Vamos para atividades de sala. Nós falamos de campo magnético no fio retilíneo, na espira, na bobina chata e na solenoide, certo? Então, vamos resolver alguns exercícios e aplicar o que nós estudamos aí, revisamos em aulas passadas. Vamos lá? Olha só. Nossa atividade de sala, onde a gente tira as dúvidas resolvendo atividades. Então, vamos aqui a nosso primeiro exercício. Um condutor reto e longo é percorrido por uma corrente elétrica invariável I, ok? As linhas de indução de seu campo magnético seguem o esquema. Então aqui, pela regra da mão direita, a gente pode fazer esse esquema aqui. Então vamos lá colocar a regra da mão direita aqui. Olha só, se a corrente está indo de baixo para cima, vocês podem ver que a unha ali, ó, está representando o nosso sentido da nossa setinha. Então, se nós formos ver aqui, pessoal, pela regra da mão direita envolvente, vamos ver qual das alternativas. A, nem pensar, e a B também não, né? A C seria se a nossa corrente estivesse indo de cima para baixo, mas como ela está indo de baixo para cima, nós podemos ver que a alternativa D é a que corresponde as linhas de indução, ok, do campo magnético correspondente aí, tá bom? É só utilizar a regra da mão direita. Acabou aqui, era só isso que a questão estava pedindo, ok? É só aplicar a regra da mão direita, tá, pessoal? Vamos para outra aqui, olha só. Para a figura abaixo, determine o valor do vetor indução magnética B situado no ponto P e marque a alternativa correta. Adote aqui, ó, Mi 4π vezes 10 a menos 7 para a permeabilidade magnética. Então, tá aqui, olha só, a nossa corrente, o nosso fio está deitado, vocês podem ver. A corrente, ela está indo da nossa esquerda para a direita. Então, se a gente for representar aqui, olha só, ó, tá aqui o nosso fio, vou colocar ele aqui. A corrente está fazendo isso aqui, certo? Então, olha só, a corrente está aqui. As nossas linhas, elas estão assim, tá vendo, ó? Tá saindo aqui, ó. Está entrando aqui, certo? E aqui tem um pontinho e eu quero calcular o vetor indução magnética nesse ponto. Vamos ver como é que vai ficar? Olha só. Então, ali é um fio. E aqui nesse caso, para determinar, a gente vai determinar pela nossa formulazinha, olha só, B, Mi0 vezes I, 2π vezes R, né, pessoal, que é a distância. E da figura ali, que está colocada na questão, a gente vai tirar o raio também e a intensidade da corrente. Então, o raio lá na figura é 5 centímetros, que a gente transforma em metros, né? Só dividir para 100, ou colocar 10 a menos 2. E a corrente lá na figura é 20 amperes. E a nossa constante, nós vimos também aqui, olha só, deixa eu só mostrar aqui rapidinho. Olha aqui, ó, a nossa constante está aqui a nossa corrente e aqui o nosso raio. Vamos substituir esses três valores na nossa formulazinha aqui. Vamos lá? Tá aqui o raio, tá aqui, pessoal, 4π vezes 10 a menos 7, que é o Mi0, vezes 20, que é a corrente, 2π da própria fórmula e 5 vezes 10 a menos 2 do raio. A gente pode simplificar aqui o valor de π, ok? E aqui nós vamos ter multiplica, conserva a base, certo? Aqui foi dividido, ó, vocês podem ver. Conservou a base aqui. O que nós podemos fazer também? Multiplica,
conserva a base, e aqui depois que dividir, vai fazer o quê? Olha só como é que fica anteriormente, olha lá. Vai aí somar esses expoentes. Por quê, professor? Ó, 2 vezes 4, pessoal, ficou 8, né? Tá aqui, ficou 8. 8 vezes 10 a menos 7, dividido para 10 a menos 2. Dividiu? Subtrai. Menos 7 menos 2, olha só, dá um maisinho aqui, ok? Então, tá aqui o nosso vetor indução magnética, que está a 5 centímetros desse fio. Pessoal, se eu aumento esse raio aqui, por exemplo, para 10, eu estou dobrando o raio, eu vou estar o quê? Diminuindo o meu campo pela metade, porque é inversamente proporcional, ok? Entendido isso? Fechou? Olha só, mais uma questão. Hoje estamos ligeiros, né? Não vamos perder tempo aqui, que eu quero ir para as teóricas também. Olha só, na figura abaixo, temos a representação de uma espira circular de raio R, percorrida por uma corrente elétrica de intensidade I. Calcule o valor do campo de indução magnética, supondo que o diâmetro dessa espira seja igual a 6π centímetros, ok? E a corrente elétrica seja igual a 9 amperes. Tá aqui, adote o coeficiente como 4π vezes 10 a menos 7. E tá aqui, pessoal, olha só, nossa corrente ela tá no sentido anti-horário, como vocês podem ver. Então, nosso campo vai estar saindo, né? E eu quero calcular esse campo aí, e eu tenho várias alternativas. Então, vamos ver. Esse aqui é o diâmetro, tá? Aqui é o diâmetro, aqui é a corrente, e tá aqui o valor de π. Vamos calcular, então, esse vetor indução magnético aí, ok? E aqui, para calcular o vetor indução magnética no centro da espira, no interior dessa espira, a gente vai utilizar a nossa formulazinha, onde eu tenho ali, ó, μ0 vezes I dividido para 2 vezes R, ok? Lembrando que a corrente é 9, o μ tem esse valor, e ele fala que o diâmetro, olha só, o diâmetro é 6π, pessoal, centímetros. Nesse caso, eu tenho que achar quem? O raio. Então, é só dividir esse cara aqui, ok? E transformar em metros. Então, a gente dividiu, ficou 3π, e aqui divide para 100, né? Olha só. Ok? Então, tá aqui, opa, o nosso raio, fechou? Que é o que está escrito ali, ok? E aqui, para passar o valor do raio, como eu falei para vocês, a gente dividiu por 100. Então, tá explicadinho aqui. Deixa eu apagar. Então, ali, ó, vamos substituir, ok? Substituindo ali, pessoal, olha só, vamos lá. Aqui, galerinha, olha só tem que ter cuidado, que no problema eu coloquei certo, tá? Tá aqui o raio, olha só, o 4π, a corrente e o 2, tá? Só aqui, que é R igual a 3π centímetros. Então, aqui, ó, é 3π vezes 10 a menos 2, ok? Então, só desconsidere isso daqui e considera o que está aqui dentro já, ok? Entendido? Fechou? Então, aqui, olha só, vamos ver quanto é que dá. Professora, como é que se chegou nesse resultado? Tá ali, ó, primeiro nós simplificamos o valor de π, ok? A gente também dividiu o 4 pelo 2 e repetiu o resto aqui, ó, dividiu o 9 pelo 3 aqui e repetiu o que sobrou. O que sobrou, professora? Risca de outra cor, olha só, sobrou aqui, ó, 10 a menos 7, a divisão e o 10 a menos 2, certo? E ali nós vamos ter 2 vezes 3, 6, conserva a base e subtrai o expoente, menos 7, menos 2, que menos com menos dá mais. Fechou? Então, tá ali, nós temos a nossa intensidade do vetor indução magnética, como ele pediu na nossa espira, tá, pessoal? No interior da espira, ok? Entendido isso? Fechou? Vamos ver aí umas questõezinhas, galerinha, do Enem. Olha só, pessoal, só se ligando.
o que a gente fez diferente aí numa questão e na outra? A gente fez o seguinte, a primeira questão era um fio, certo? Nós temos que primeiro ver a questão das unidades. Então, vocês viram que primeiro eu transformei as unidades, principalmente a unidade métrica, que é de distância, de raio, para depois poder calcular, certo? Então, toda vez que tiver em centímetros, você acrescenta aí o 10 a menos 2 e faz a parte matemática lá da sua continha. Então, o que a gente tem que observar? Primeiro, que tipo de condutor é? É um fio? Aí vocês viram, é μ0, corrente, e embaixo vai ficar lá o nosso 2π e a distância, certo? É bobina? O que a gente vai considerar? Vai precisar lá da constante, vai precisar da corrente, vai precisar também do raio dessa espira em metros, ok? Então, a gente tem que perceber que tipo de condutor é, já é a primeira coisa que tem que perceber, e segundo, se as unidades estão certinhas. No caso do fio, se eu pego uma distância até o centro do fio, é a distância e pronto. No caso da espira, eu tenho que ver, eu vou trabalhar com o raio da espira, ou seja, que é um ponto do centro até a borda lá da espira. Se ele der o diâmetro, que foi no caso da questão, o que você faz? Você divide por 2 e transforma em metros, ok? Então, a gente primeiro vê o tipo de condutor, para a gente tirar os dados, e depois vê as unidades para ver se estão no SI. Aí sim, por último, a gente faz o cálculo. Fechou? Então, vamos ver ali umas questõezinhas do Enem, como é que a gente aplica esse tipo de exercício. Olha só, primeiro aqui, ó, nós temos a figura a seguir, representa um eletroímã e um pêndulo cuja massa presa à extremidade é um pequeno ímã. Então, aqui vocês podem ver, olha só, o nosso eletroímã aqui, ok? Então, vocês podem ver que ele está com fio, então ele vai ser percorrido por uma corrente. E aqui, ó, pegou um pêndulozinho e pendurou um ímã aqui perto, né, da nossa solenoide. Dá para ver, né, pessoal, que é uma solenoide por causa do comprimento, ok? O que vai acontecer? A gente vai fechar a chave. Então, tá aqui, a chave está aberta, fechou a chave. Quando a gente fechar essa chave, eu vou ter o quê? Passagem de corrente elétrica. Se eu vou ter passagem de corrente elétrica, eu vou ter o que ali, nas mediações da solenoide? Campo magnético. Olha só que coisa, pessoal, tem um ímã perto. O que vai acontecer com esse ímã? Ele vai interagir com o campo magnético que é criado na solenoide, ok? Então, ele está perguntando, ao fechar a chave C, é correto afirmar que o ímã do pêndulo será repelido pelo eletroímã, o ímã do pêndulo será atraído pelo eletroímã, o ímã do pêndulo irá girar 180 graus, na letra dele coloca que o polo sul do eletroímã estará à sua esquerda e o ímã girar 90 graus aí em torno do fio. Então, vamos ver, olha só o que acontece. Vamos pegar a figura novamente aí. Então, tá aqui, ó. Professora, como é que você determinou o sentido dessa corrente? Pessoal, aqui é só você ver, ó. A barrinha maior para representar a DDP tá aqui. A menor tá aqui. Então, quer dizer que a corrente, ó, ela vai ter esse sentido aqui. Ok? Entendido? Se vai ter esse sentido, a gente vai determinar esse campo aí pela regra da mão direita. Então, se eu tenho aqui, deixa eu colocar melhor que ficou feio, peraí. Se eu tenho aqui, olha só, ó, tá aqui para representar a nossa DDP, a corrente ela vai nesse sentido, ok? E como ela vai sair nesse sentido aí, ela vai sair do polo sul do gerador, tá, pessoal? E aplicando a regra da mão direita, você verifica que as linhas de indução do campo magnético gerado pelo eletroímã saem do polo norte à esquerda e entram no polo sul à direita. Então, tá aqui, ó, polo norte e polo sul. Como a corrente está vindo nesse sentido aqui, o que vai acontecer? As linhas elas vão sair pelo polo norte, que está aqui à esquerda, e elas vão entrar pelo polo sul à direita. E você pode ver que está perto do ímã, virado aqui para a bobina, qual é o polo, gente? Polo norte, né? Está perto de quem? Do polo sul. Então, o que vai acontecer? Olha só, o ímã vai ser o quê? Atraído, porque se você coloca o polo norte perto do polo sul aqui, polo de diferença, eu tenho atração,
ok? Se fosse o contrário, se esse ímã tivesse desse lado aqui, eu ia ter o quê? Repulsão. Fechou? Então, a gente fica ali com a letra B. O ímã do pêndulo será atraído pelo eletroímã letra B, pessoal. E para fechar aqui nossa última questão, olha só, o fogão mostrado na figura 1 abaixo não produz chamas nem propaga calor. O cozimento ou aquecimento dos alimentos deve ser feito em panelas de ferro ou de aço e ocorre devido à existência de campos magnéticos alternados, produzidos por bobinas, conforme representado no esquema da figura 2. Olha só, tá aqui as bobinas aí, tá, pessoal? Os campos magnéticos penetram na base das panelas, criando correntes elétricas que as aquecem. Então, aqui é um tipo de fogão, ok? E aqui, pessoal, ele está perguntando o seguinte: assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem que aparecem. Vamos lá. O processo físico que fundamenta essa aplicação teórica é conhecido como pontinho, 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 e é regido pela lei de... Então, aqui nós vamos ver. A indução magnética é o fenômeno relacionado ao aquecimento de uma corrente, aparecimento, né? Vamos de novo aqui, professora, você leu errado. A indução magnética é o fenômeno relacionado ao aparecimento de uma corrente elétrica em um condutor imerso, pessoal, em campo magnético, quando ocorre variação do fluxo que o atravessa. E a lei de Faraday diz que quando houver variação do fluxo magnético, através de um circuito, surgirá nele uma força eletromotriz induzida. Então, aqui, pessoal, nós vamos ficar o quê? Indução magnética e lei de Faraday. O resto aqui, ó, convecção, radiação aqui, ok? São processos de transmissão de calor. A gente não está utilizando aqui chamas, né? A gente está utilizando indução magnética, ok? Entendido isso? Fechou? Então, ali a gente fica com a letra B, tá, pessoal? Olha só, fiquem comigo que na próxima aula a gente vai fazer revisão geral, tá bom? E tem mais conteúdo para vocês, para a gente revisar. Tchau, tchau.